Gênesis capítulo 30, versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Vou repetir. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Só até aí. Quem esteve aqui pela manhã vai entender melhor a mensagem. A Bíblia diz que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Porém a Bíblia me diz que o Senhor fez Lia fértil. Raquel era estéril. A palavra do Senhor me diz que Lia vai ter filhos. Raquel vai usar a sua serva para que realize supostamente um sonho dela de ter filhos. A Bíblia diz que os anos se passam. Jacó tem filhos, mas não tem filho com Raquel. A Bíblia diz então em Gênesis capítulo 30, no versículo 22, que Deus lembrou. Deus lembrou daquela que era estéril e fez dela uma mulher fértil. Eu vou repetir. Deus lembrou daquela que era estéril e que agora o Senhor a fez fértil. Ela vai deitar com o seu marido Jacó. E a Bíblia me diz que ela então vai engravidar. Engravidando ela, a Bíblia diz que a criança vai nascer. E nascendo a criança, ela vai dar o nome a essa criança de José. Porque José é aquele que multiplica. José é aquele que acrescenta. A palavra do Senhor me diz que Raquel vai dizer: Deus tirou de mim a minha humilhação. E ela ainda acrescentou que Ele me dê mais um filho. Parece que aquilo que ela disse que o Senhor havia encerrado na sua vida, o período de humilhação, parece, eu não posso afirmar, parece que foi transferido para José a humilhação. Porque José foi humilhado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que foi humilhado, ou aquele que é humilhado, será exaltado. Pela manhã eu havia dito que não tem como um filho que honra pai e mãe, morrer antes do tempo determinado por Deus. Filho que honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra. Arquitetaram para matar José, mas o que prevalece não é o plano do homem, é a vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui. O homem pode até fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Arquitetaram em matar José. Por quê, pastor? Porque ele era mais amado, porque ele tinha uma túnica diferente. Mas a palavra do Senhor diz que lançaram ele na cisterna, mas ele não morreu. E por que ele não morreu? Porque o Senhor é aquele que promete e cumpre com aquilo que prometeu. Conhecemos a história, eu disse ela pela manhã. E a Bíblia diz que José vai casar com a filha de Potifar, Asenate. E a Bíblia diz que o Senhor vai permitir o rei do Egito, Faraó, a ter 2 sonhos. E a Bíblia também me diz que 2 sonhos que José havia interpretado anteriormente, sobre o padeiro e o copeiro, vão se cumprir. E José vai fazer um pedido. E qual é o pedido de José? Lembre-se de mim quando você voltar a servir Faraó.
Isso ele estava dizendo para o copeiro. Porém, a palavra do Senhor me diz que o copeiro passou a servir, mas o copeiro esqueceu daquilo que José havia dito. E talvez você que entrou aqui nessa noite, e você que está conosco online, pediu pessoas ajuda, e até hoje elas não ajudaram. Mas o Senhor quer dizer algo para você, que o homem pode esquecer por causa dos seus afazeres, mas Deus não esquece. Ei, Deus não esquece. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua família. E Deus também não esqueceu do pedido que você fez a uma pessoa, seja amigo ou colega. Ele não esqueceu. A Bíblia diz que um dia então Faraó sonha, e o que ele vai sonhar vai atormentá-lo, porque ele vai ver 7 vacas gordas, e vai ver também 7 vacas magras. Aquele homem vai ficar em desespero, ninguém consegue interpretar, até que o copeiro, aquele que havia esquecido, agora é movido por Deus. Mas você não pegou. Sabe aquela pessoa que você pediu ela para te ajudar, e ela falou que ia te ajudar, mas esqueceu, até hoje não te ajudou? O Senhor está dizendo que Ele traz à memória dessa pessoa aquilo que você pediu, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele prometeu. O copeiro lembrou. E o que me chama a atenção, que ele lembra na hora certa. Por quê? Porque toda pessoa movida por Deus, ela está movida no tempo certo, no dia certo e na hora certa. Ei, igreja, a Bíblia me diz que o copeiro diz para o rei: conheci um que estava comigo no cárcere. Eu tive um sonho, o padeiro também teve. E ele disse que o padeiro iria morrer. Ele falou que eu voltaria a te servir. O rei então pergunta quem ele é. Ele disse: é José. Potifar já o conhecia, o rei também o conhecia. A Bíblia diz que manda chamá-lo. E quando manda chamar José, a Bíblia diz que o Senhor vai dar a José a interpretação daquele sonho. E José então vai dizer para Faraó: olha, 7 vacas gordas são um período de grande fartura, e 7 vacas magras são 7 anos de escassez, muita escassez. A Bíblia diz que aquele rei ouve, e aquele rei começa a procurar ali naquele momento, no seu pensamento, alguém capaz de organizar o seu reino a ponto dele ter com abundância. E a Bíblia diz que ele vai escolher José. E por que ele escolheu José? Porque José, quando tinha 17 anos de idade, ele vai ter 2 sonhos. E o primeiro sonho que ele tem, ele vai pegar trigo, vai formar feixes junto com os dos seus irmãos. Porém o seu feixe sobe, e o dos seus irmãos se curvam diante dele. O Senhor está mostrando para José: olha, José, você irá governar sobre os seus irmãos. A Bíblia diz que ele vai e conta, os seus irmãos zombam dele, até que o Senhor dá outro sonho para José. E o sonho agora é o sol, a lua e 11 estrelas. O Senhor agora está mostrando para José que ele não só vai governar sobre os seus irmãos, mas sobre toda a sua casa. Você não entendeu? Não é somente a casa, toda a nação. Aquilo que o Senhor havia mostrado ele com 17 anos, ele agora com 30, alguns dizem 33 anos, ele vai se cumprir na vida dele. Aquele homem então se torna governador. Aquele homem agora se torna o economista no Egito. É ele que vai administrar no período de bonança aquilo que precisa ser feito. Presta bem atenção: no período de bonança, eu não devo
devo sair gastando demasiadamente, eu tenho que guardar. E José disse isso para Faraó: nós precisamos guardar 20% de tudo aquilo que vier. E assim ocorre. E é nesse período de vacas gordas que ele vai ter 2 filhos. Porque hoje pela manhã nós estávamos representando a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Agora à noite também não é diferente. Falei um pouco de José e falarei aqui ainda mais um pouco sobre Manassés e Efraim. A Bíblia diz que no período de vacas gordas vai nascer Manassés. Vou repetir. No período de vacas gordas vai nascer Manassés. E o que significa Manassés? Aquele que esquece. O Senhor estava fazendo algo na vida de José, a qual Ele também quer fazer na sua vida hoje, agora. Porque não tem como Ele receber aqueles que o traiu, aqueles que o queriam matar, se Ele não viver aquilo que está relacionado ao nome dos seus filhos. Eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Eu preciso esquecer tudo o que fizeram comigo, para que Deus cumpra com aquilo que Ele prometeu. Ou seja, que eu seja o multiplicador, que eu venha acrescentar. A Bíblia me diz que nasceu também Efraim. Então José vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. E Efraim significa prosperar. E a minha pergunta é: como prosperar se você não esquece o que fizeram com você? Como prosperar se você não perdoa? Se você não consegue superar aquilo que eles fizeram com você? Como prosperar se você não quer recomeçar? Nesse período de luta, de humilhação, o que Deus fez na vida de José foi gerar nele o perdão, foi gerar nele a superação e o recomeço. Porque a palavra do Senhor me diz que os seus irmãos terão que ir ao Egito, porque a fome era forte. José reencontra com seus irmãos, eu vou abreviar, também com seu pai, também com seu irmão mais novo. E a Bíblia me diz que ao invés dele vingar, ele vai fazer um banquete para a sua família. Quem perdoa não vinga, quem perdoa faz banquete. Quem supera a ferida não carrega com ele mais o rancor, a mágoa, o ódio, a vingança, não. Ei, quem perdoa e quem supera aqueles que fizeram mal para ele, o que ele quer é recomeçar a sua vida. Deus está pedindo a você hoje: recomece. Deus está pedindo hoje: perdoa. Deus está pedindo hoje: supere. Supere essa traição, supere essa rejeição, supere tudo aquilo que o seu pai, sua mãe, amigos, parentes, perto ou distante, fizeram com você. Supere, vença como José venceu, porque quando você vencer, você vai querer preparar um banquete, não para vingar, só para o nome do Senhor ser glorificado. Estão todos reunidos. A Bíblia diz que José vai perguntar: Pai, more conosco. A Bíblia diz que toda a família de José vai entrar no Egito. 70 pessoas. 70 pessoas. De 70 passou a ser 3 milhões de pessoas, aproximadamente. Deus é Deus que multiplica, Deus é Deus que acrescenta, Deus
Deus é Deus que prospera, mas cabe a mim e a você fazer como José, obedecer aquilo que Deus ordenou. Ele honrou pai e mãe, e ele honrou o pai dos pais, que é o nosso Senhor, o Deus Pai. Sabe quando você também será honrado? Quando você honrar primeiro Deus e depois seu pai e sua mãe. A Bíblia diz que José recebeu dupla honra. O que tem de pessoas orando, pedindo a Deus para abençoá-los com dupla honra, mas o Senhor está dizendo: como eu vou te abençoar com dupla honra, se você não honra seu pai e sua mãe? Como eu vou te honrar, se você não me honra, só me desobedece? Olha para José, tentaram, fizeram de tudo, mas não conseguiram. A Bíblia diz então que eles estão no Egito. Manassés cresce, Efraim também cresce, mas José morre. José morre. Mas antes da morte de José, a Bíblia diz que um dia José vai visitar seu pai. Está lá em Gênesis capítulo 48, no versículo 5. Se você está com sua Bíblia, abra. Gênesis 48, versículo 5. 48. Vamos ler do primeiro, vai ficar melhor. Algum tempo depois, disseram a José: olha, seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: olha, seu filho José está vindo. Israel reuniu suas forças. Israel aqui é quem? Jacó, porque Deus havia mudado o seu nome. Israel reuniu as suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. O que Jacó está dizendo para José: olha, José, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, não serão apenas meus netos, serão também meus filhos. O que Jacó estava fazendo era o quê? Dando a José dupla honra, porque a Bíblia me diz que José morre, e quem é que vai ocupar o lugar de José nas tribos? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. A Bíblia diz que Jacó morre, José também morre, e o faraó que vai assumir, como foi encenado, ele vai começar a perseguir o povo de Deus. E é no Egito que Deus vai dizer que aqueles que eram 12, que foram lá como 70, que se multiplicaram e viraram quase 3 milhões de pessoas, agora o Senhor vai dizer: esse é o meu povo, é o Israel. A Bíblia me diz que o povo está no cativeiro, porque Faraó era ruim, mas Deus também endureceu o coração de Faraó. E a Bíblia diz então que Deus vai levantar um da tribo de Levi para libertar o seu povo. O nome dele é Moisés. Moisés é aquele que vai libertar o povo e levar o povo em direção à terra prometida.
Nós sabemos que Deus manifesta através da vida de Moisés. Vemos sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que logo após a saída, eles vão celebrar a Santa Ceia, a Páscoa. E ali o Senhor mais uma vez vai dizer: este é o meu povo. A Bíblia diz que os anos se passam, e o Senhor nosso Deus agora, como Ele lembrou de Raquel, Ele vai lembrar de da tribo de Efraim, para fazer o povo tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Deus vai levantar Josué. E olha que interessante, uma tribo que tinha homens fortes, homens valentes, homens que lideravam fisicamente e espiritualmente, agora vai se deparar com um homem por nome de Josué, e que esse homem agora está com medo. Mas a Bíblia me diz que Deus vai falar algo com Josué. Josué, não temas, sou contigo. Mostrarei a esse povo que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Somente medite na minha palavra de dia e de noite, para você não tropeçar pelo caminho. Somente seja corajoso, porque eu escolhi você, Josué, da tribo de Efraim. A Bíblia diz então que Josué, orientado por Deus, segundo a ordem de Deus, ele vai fazer tudo aquilo que Deus ordenou, e a muralha de Jericó vai cair. Cai a muralha. O povo então toma posse daquilo que o Senhor havia prometido. Você não entendeu? A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Pode demorar 30, 20, 50, 100 anos, não importa o tempo, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Eu estou dizendo algo para você, Igreja Batista Templo de Deus, não importa o tempo, eu sei que aquilo que Deus prometeu irá acontecer na Igreja Batista Templo de Deus, vai acontecer. Somos o José de Deus, somos o Josué de Deus. Temos conosco a bênção de Abraão, temos conosco a bênção de Isaac, de Jacó, de José, e também a bênção que Jacó por Deus liberou para Efraim e Manassés. Há sobre nós essa bênção. A Bíblia diz que o povo toma posse, e olha que a palavra do Senhor diz que o Senhor havia alertado esse povo, dizendo: olha, eu estou, vamos dizer assim para você entender, eu estou preocupado quando vocês entrarem e tomarem posse da terra. Assim como o Senhor falou para os seus líderes, parece que eles não deram ouvido. Passaram-se alguns anos e eles agora não obedecem mais ao Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, e o povo continua na desobediência. Será que mudou alguma coisa? Deus promete, Deus cumpre, e nós? A Bíblia diz que o povo não ouve, não obedece. E a palavra do Senhor então me diz que Deus Pai, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já havia pronunciado aquele que iria nos resgatar, aquele que sofreria por nós. Presta bem atenção aqui. A Bíblia diz que por um grande período de tempo, 400 a 450 anos, Deus ficou em silêncio, até que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, lembra do seu povo. Amados, Deus não esquece dos seus. Deus não esquece daquilo que Ele prometeu, não esquece. A Bíblia diz então que Ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quando Jesus vem da tribo de Judá, a Bíblia diz que Jesus está vindo para quem? Para pecadores como eu e você, para doentes como eu e você. E Ele veio para quê? Para curar. Ele veio para quê? Para libertar. Ele veio para quê? Para salvar. E Ele veio para quê? Para fazer de nós a sua habitação. Amados, eu quero ler, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 11, que ele diz isso aqui: veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo. Jesus veio para Israel também. A prioridade é Israel, tanto que ele vai dizer para os seus discípulos: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não tínhamos direito a nada, mas quando o Senhor vem, aqueles que deveriam receber não recebem, e aqueles que não tinham probabilidade para o receber, o recebem. E por receberem, olha o que diz a palavra: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, nós, você, eu, você, nós, igreja, é nós, contudo, aos que o receberam, aos que creram. Quem? Nós, que estamos aqui adorando um Deus que nós não vemos, mas acreditamos que Ele está aqui, irmãos. Somos chamados pelos outros de loucos, de doidos, porque eles não conseguem entender de onde vem a tamanha fé em acreditar num Deus que a gente não vê, mas que a gente diz que está no meio de nós. Nós cremos. Deus está falando com você: aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós que não tínhamos direito a nada, agora nós temos direito em Jesus. E Ele vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Em Mateus capítulo 16, se você puder abrir sua Bíblia, eu ficarei grato. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Te louvamos, Senhor. No versículo 18, o Senhor então vai anunciar a sua igreja. Você, nossa, você. Olha o que ele diz: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta dos Hades não poderão vencê-la. Ei, querido, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo, nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que não tinham direito, parece que está ocorrendo com esse povo aquilo que ocorreu através de Zebulon, a habitação. Somos a habitação do Senhor, somos templo do Espírito Santo. A Bíblia me diz que a igreja agora surge com grande força, autoridade e poder. Em Atos no capítulo 2, povo reunido, recebem o Espírito Santo, falam novas línguas, sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Porque quem recebe o Espírito Santo, ele não testemunha de si mesmo, ele testemunha de Jesus. Aqueles homens começaram a pregar, a anunciar ainda mais as boas novas, mas crendo naquilo que o Senhor havia dito: olha, eu vou preparar lugar, e esse lugar que eu vou preparar é para vocês.
a minha igreja. Deus tem um lugar preparado para a sua igreja. Eu espero que você esteja pronto, porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos o dia e a hora que Ele irá nos levar para o lugar que Ele preparou para nós. Vai ser com uma ordem, com o som de uma trombeta. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus serão arrebatados, encontrarão com o Senhor nos ares, receberão do Senhor a recompensa por aquilo que fizeram para o Senhor, e logo depois se casará com o noivo, que é Jesus Cristo. Como Deus é bom. Fomos enxertados na videira verdadeira. Como o amor de Deus é maravilhoso. Não tínhamos direito a nada, mas eu termino chamando a sua atenção para algo. José só recebeu dupla honra porque ele honrou pai e mãe, obedecendo. E quem obedece tem vida longa. Você que é igreja, mas não obedece ao Senhor, seu pai, Deus, eu não posso garantir para você que nessa sua desobediência você vai ter vida longa. E aqui eu não estou falando de vida na terra, eu estou falando de eternidade. Se você não mudar de vida, ou seja, ser obediente ao Pai, você vai ficar de fora. Mesmo um dia falando, eu fui à igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, o Senhor opera através de mim, no nome dEle eu falo demônio, o demônio sai. Eu digo cura e a cura acontece. Eu falo libertação, também acontece. Só que Ele vai dizer que por você, mesmo dizendo ser igreja, praticar a iniquidade, Ele vai dizer: nunca te conheci. Nunca te conheci. Apartai de mim, maldito. Que tristeza será essa? Daqueles que foram à igreja, templo todos os dias. Daqueles que tiveram casas, carro ou não. Daqueles que estavam no altar. Daqueles que pregavam a palavra. E aqui eu estou falando de apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros. Anunciaram, missionários, cantores cantaram, mas por viverem na iniquidade, o Senhor disse: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. O grande problema hoje da igreja está naquilo que diz: não tem nada a ver. Uma vez salvo, sempre salvo. Toma cuidado, viu? Porque a sua desobediência pode levar você para o inferno. Se Deus é aquele que risca o nome do livro da vida, como uma vez salvo, sempre salvo? Se a palavra do Senhor diz que aquele que experimentou o amor perfeito, os dons de Deus, se desviam, dificilmente volta. Como que vai, uma vez salvo, sempre salvo? O salvo vive como salvo, o salvo não vive como mundano. Ei querido, ei querida, nós precisamos da testemunha de Jesus. Não vai nessa de não tem nada a ver, não tem nada a ver um vinhozinho, não tem nada a ver uma cervejinha, então vou piorar a situação. Eu sou o seu pastor, estou aqui encerrando o trabalho das 12 tribos, orientado pelo Senhor. E amanhã, você vai no shopping,
qualquer shopping perto da sua casa, e eu estarei lá, sentado no shopping, tomando um chopp. Qual é a sua reação? Pastor desviou. Eu vou piorar. Você não vai me ver tomando chopp, tomando vinho, tomando champanhe na virada de ano, dizendo que não tem nada a ver. Vou piorar. Imagina você me vendo pós-culto, indo ali na biqueira e comprar um só para cheirar, porque uma vez ou outra não tem nada a ver. Imagina o seu pastor saindo daqui agora, porque não tem nada a ver. Uma vez salvo, sempre salvo. Então eu posso ter várias mulheres, eu posso roubar, eu posso matar, porque uma vez salvo, sempre salvo. Se é uma vez salvo, sempre salvo, por que Jesus falou: se apartai de mim, maldito, que eu não te conheço? E não foi para qualquer um, foi para aqueles que um dia o receberam, permaneceram na igreja. Preste atenção aqui, meu lindo. Eu quero que você me visualize como seu pastor, fumando uma maconha. Qual é a sua reação? Eu vou dizer qual é a sua. Embora você pratique essas coisas, eu vou dizer qual que é a sua. Aquilo ali nunca foi pastor na sua vida. Aí eu vou perguntar: qual é a diferença do meu testemunho para com o seu, se nós servimos o mesmo Deus? Toma cuidado, porque o filho tem que honrar pai e mãe, e nós, como filhos do Senhor, temos que honrar o Senhor. Não cai nessa não, meu lindo. Não cai nessa não. Aqui na Igreja Batista Tempo de Deus, você vai ouvir que não pode. Pastor, vai lá, diz que não pode embriagar. Aí eu vou piorar. Então lá também diz que eu não posso ficar doidão com a maconha. Eu não posso ficar doidão então com a cocaína, mas eu posso ir lá de vez em quando e aí, mulher? É a nuvem da glória. Sem citar nomes, tem um pastor aí que brincou com isso. Sabe o que ele diz hoje? Que a igreja católica, a Eucaristia, foi aonde ele sentiu a presença de Deus. Sabe o que esse homem ouvia antes de cultuar a Deus? Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, só rockão, e ele dizia: eu via a glória de Deus. Sabe que hora que eu relaxo? Eu relaxo quando eu ouço rock. Tem nada a ver. Tem nada a ver, música mundana também, né? Tem nada a ver, né? E hoje, esse homem está envolvido em escândalo, e aquilo que se pregava, será que era uma mentira? Porque ele gosta de beber um chopp, ele gosta de encher a cara no vinho, ele diz que não tem nada a ver, e ainda diz que Spurgeon fumava charuto antes de pregar. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. O que eu não quero como seu pastor é que você seja reprovado por Deus. Eu não quero ouvir o Senhor dizendo para você: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. E você ficar vendo as pessoas que você disse assim, você é um bobão, podia fumar. Você é um bobão, você podia trair sua mulher. Deus não importa com isso. Aí você vendo um por um entrar, e você mesmo ficando lá de fora, porque você achou que Deus é o Deus desse mundo, que Deus é um Deus qualquer. Não, a Bíblia diz: sede santo, como Ele, o Senhor, é santo. O que as pessoas mais me perguntam, é por isso que eu estou dizendo isso aqui, é se pode beber vinho. Pega aí, a pessoa que bebe vinho na Bíblia, expõe a sua nudez, é violento, coloca aí, só você pesquisar. Não dá bom testemunho. E Paulo vai dizer: se eu fizer um dos meus irmãos tropeçar, ei, meu lindo, mas eu entendo, viu, minha linda, que é o desejo da sua carne. Só que a Bíblia diz que o Espírito luta, e aquele que satisfaz o desejo da carne é inimigo
Está na igreja, mas é inimigo. Pode estar pregando, mas é inimigo. Se está praticando, a Bíblia diz que é inimigo. Porque o Espírito luta contra a carne. A Igreja Batista Tempo de Deus, através da vida do pastor Luiz Carlos Groia, do vice-presidente Zito Félix, do pastor auxiliar que amanhã será o titular dessa igreja, o pastor Tiago, nós não ensinamos e também não aceitamos na nossa liderança pessoas que vivem dessa forma. Eu já estou alertando vocês que se continuarem e se estão praticando, a ordem já foi dada na reunião. Pode afastar. Porque se a pessoa não quer viver para Cristo, ela quer viver para si. E viver para Cristo é renunciar às suas vontades. Olha o que José fez. Deixou de deitar com a mulher do seu patrão para fazer a vontade do... Será que se fosse nós faríamos a mesma coisa? A mulher do patrão querendo ter um casinho comigo, é agora que eu vou arrancar dinheiro dela, não é assim hoje? Eu vou pegar a mulher de tal porque tem dinheiro, porque aí eu arranco o dinheiro, faço a minha vida. José não fez isso. José, fugiu. E o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer? Fugir da aparência. O que eu ouvi ontem de uma pessoa? Que as pessoas estão doidinhas para ver um errinho do seu pastor, para poder jogar na cara de todos os membros da igreja que aquilo tudo era mentira. Quem me guarda é Deus, quem me protege é Deus, quem dá escape é Deus, mas aquilo que eu devo fazer, eu tenho que fazer. Sabe o que eu faço? Fico na minha casa o dia inteiro, venho para a igreja, da igreja para minha casa, saio com a minha esposa para minha casa e mais nada. Não fico em boteco, não fico em boteco. Não vou dizer aqui que é proibido, tá, irmão? Mas eu prezo pelo meu testemunho. Eu não fico indo em clube, como eu já fui com o Enilton, como eu já fui agora com os homens, porque eu prezo pelo meu testemunho, porque eles estão doidos para pegar um negocinho aqui, do pastorzão. Não para ajudar o pastorzão a melhorar, mas para ter um argumento para continuar na prática do pecado e falar mal. É assim que eles fazem. Então a renúncia dói. Dói. Um calorzão desse, hein, irmãos? No meio de vocês lá no sábado, eu doido para nadar, eu não nado. Doido para jogar uma bola, não jogo. Eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro. Estou falando que é proibido não, estou falando de testemunho. Porque um dá entrada no outro, começa os palavrões. Se o pastor ficar sem camisa, a mulherada vai desejar. Ainda mais se eu pôr uma sunguinha PP. Nossa, meu pastor é torneado. Que escoxa. E eu não posso fazer essas irmãs aqui pecarem. Então eu prefiro ficar lá na churrasqueira servindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus maior é aquele que serve. Vamos para casa. Mas nós iremos para casa com a bênção que Jacó, por Deus, abençoou Efraim e Manassés. Fica de pé.